Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio sobre psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, baseado no livro de Paulo Dalgalarrondo, um recurso para você aprender, refletir e colocar a mente para funcionar quando o assunto é psicologia. Chegamos hoje ao capítulo 6 do livro e hoje, olha, a gente vai fundo, viu? Vamos dar uma olhada nas bases filosóficas da psicopatologia. É isso aí. Temas densos, né? Muito. O foco vai ser em duas questões que, nossa, dão o que pensar. A relação mente-cérebro, aquele dilema clássico, e o desafio de entender o que causa os transtornos mentais. Exato. É daí ver como a filosofia ajuda a gente a não engolir resposta pronta, né? A pensar de forma mais crítica. Perfeito. Então, vamos começar por essa questão fundamental que na verdade não tem nada de simples. Mente e cérebro. São a mesma coisa, são coisas separadas. Isso vem lá de trás, né? Aristóteles, e continua super atual na filosofia da mente. Nossa, super atual. Basicamente, a gente tem duas grandes vertentes, né? De um lado, o dualismo. Essa ideia de que mente e cérebro são realidades distintas. Tipo Descartes. Exatamente. O exemplo clássico é o Descartes, lá no século XVII. Ele separou a res cogitans, que seria a mente, o pensamento, né, da res extensa, a matéria, o corpo. E ele até propôs onde elas se encontravam, não foi? A tal glândula pineal. Isso. Ele imaginou que a glândula pineal seria tipo uma central de comunicação entre mente e corpo. Claro que hoje, assim, a ciência moderna tem muita dificuldade com essa ideia de uma alma imaterial, sabe? Algo que não dá para medir, para testar, fica difícil sustentar isso cientificamente. Faz sentido. E qual seria a outra grande visão? Seria o monismo, a ideia de que, no fundo, só existe um tipo de realidade. E a versão que mais pega hoje, principalmente com o avanço das neurociências, é o monismo materialista, ou fisicalista. Ah, a ideia de que a mente é essencialmente atividade cerebral. Exato. Pensamentos, emoções, consciência, tudo seria, em última análise, resultado do funcionamento dos neurônios. Eventos mentais são eventos neuronais. Ok. Mas aí me parece que fica uma coisa meio faltando, não? Se tudo é só neurônio disparando, como a gente explica a sensação subjetiva, o como é sentir dor, ou ver a cor vermelha, ou ter medo? Isso parece mais do que só atividade elétrica e química, né? Excelente ponto. E é aí que o fisicalismo encontra seu maior desafio, talvez. É onde entram os famosos qualia. Qualia. Isso, um termo que o filósofo Thomas Nagel ajudou a popularizar. São justamente essas qualidades subjetivas da experiência. O como é sentir o gosto de chocolate, a textura de veludo, a angústia. A questão é, por mais que a gente mapeie o cérebro, descreva cada sinapse. A descrição objetiva de fora. Exato. Essa descrição objetiva não parece capturar a vivência, a experiência em primeira pessoa. É como você falou, parece que falta algo. Quase como ler a receita do bolo versus comer o bolo. Perfeita analogia. E tem mais uma complicação ainda, que é a múltipla realizabilidade. A ideia de que talvez um mesmo estado mental tipo estar triste possa corresponder a diferentes padrões de ativação no cérebro. Ou até, quem sabe, em outros tipos de hardware, teoricamente. Ah, tipo um software que roda em máquinas diferentes? E isso, se isso for verdade, complica muito aquela ideia de uma identidade simples, um para um. Esse estado mental é esse estado cerebral. É um nó bem complexo que a filosofia da mente continua tentando desatar. Nossa, realmente. E se entender o que é a mente já é assim, imagine entender por que ela, ou melhor, por que surgem os problemas, os transtornos mentais. É tão fácil ouvir, ah, ele ficou deprimido depois daquele susto. Ou ela desenvolveu ansiedade por causa do trabalho. Mas será que a causa é tão direta? Pois é, esse é outro ponto onde a filosofia nos chama a cautela. É muito fácil cair na armadilha de achar uma causa simples. Um erro bem comum é confundir correlação com causalidade. Tipo, ver duas coisas acontecendo juntas e achar que uma causou a outra. Exatamente, a gente vê, sei lá, uma alteração neuroquímica em alguém com esquizofrenia e fala, ah, tá aqui a causa. Ou identificam um mecanismo psicológico tipo projeção e diz, foi isso que causou.
Mas a presença de uma alteração ou de um mecanismo não significa que ela seja a causa raiz do transtorno, entende? Entendo. Levanta a questão do rigor, né? Como saber se é causa mesmo? Sim, é a famosa falácia do post hoc, ergo propter hoc, né? Depois disso, logo por causa disso. Só porque B aconteceu depois de A, não quer dizer que A causou B. A história da meia da sorte no jogo. Isso. Em psicopatologia, essa simplificação é perigosa. Existem até uns critérios, tipo os de Bradford Hill, lá de 1964, que ajudam a pensar se uma associação pode ser causal. Olham a força da associação, se a causa vem antes do efeito, se tem plausibilidade biológica. Mas aplicar isso em transtornos mentais é bem difícil, porque quase nunca é um fator só. É multifatorial. E como seria um modelo mais realista para psicopatologia, então? Uma ideia que ajuda muito é a do campo causal, proposta pelo filósofo John Mackey. Pensa assim, raramente é uma única bala de prata. Geralmente é um conjunto de fatores. Uma combinação. Isso. Fatores que individualmente podem ser até fracos, mas que juntos, naquele contexto específico, que é o campo causal, incluindo vulnerabilidade genética, história de vida, ambiente social, estressores, aí sim, essa combinação leva ao transtorno. Ah, então a perda do emprego pode contribuir para a depressão, mas talvez só naquela pessoa que já tinha, sei lá, uma predisposição e pouco apoio? Exatamente. É a interação dos fatores dentro desse campo que importa, não um fator isolado agindo no vácuo. Isso muda muito a forma de olhar, exige uma visão mais ampla, mais humilde, talvez. Com certeza. Muita cautela com explicações fáceis. E, aliás, conectando tudo, é importante lembrar que a psicopatologia e a clínica em geral não lidam só com fatos e causas objetivas. Elas estão mergulhadas em valores. Valores, como assim? Valores éticos, culturais. Muitas vezes eles estão implícitos, mas aparecem forte nos dilemas. Até onde vai a autonomia do paciente? Quando a intervenção se justifica? O que é normal? O que é saudável? A prática nunca é totalmente neutra, sabe? Ela carrega esses valores. Se esse episódio fez sentido para você, não esquece de curtir o canal, ativar o sininho para receber atualizações e, quem sabe, considerar encaminhar para alguém. Lembrando, este é um conteúdo com curadoria de Ângelo Barbosa e faz parte da série Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Se a gente considera essas diferentes formas de ver a relação mente-cérebro e essa complexidade toda das causas, como que isso pode, na prática, mudar a forma como a gente percebe, como a gente tenta compreender alguém que está passando por um sofrimento psíquico? Fica aí a reflexão. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!